Cumprimento com a paz do Senhor. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Os que trouxeram uma Bíblia Sagrada, por gentileza, pega a sua Bíblia. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos. Que privilégio poder retornar a esta casa e ver a igreja saltitando de alegria, regozijando no Senhor. Tenho plena certeza que Deus vai balançar a nossa vida pelo poder da sua palavra, e sairemos daqui transformado para transformar, sairemos daqui impactado para impactar, pois eu sei que Deus marcou um encontro conosco aqui hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, nós temos uma das passagens mais extraordinárias que nós temos no Novo Testamento, e hoje eu quero falar-lhes com vocês justamente sobre o versículo de número 19 em diante de Atos capítulo 16. Venho expressar minha gratidão a Deus pela área 4, essa congregação 21, o pastor de área, pastor Salles Vieira, muito obrigado por ter confiado na pessoa do pastor Tiago, que me fizeram esse convite para estar aqui, e sabemos que existe uma responsabilidade para aquele que prega, para aquele que é o precursor da palavra, mediante aquilo que está sendo proposto a quem vai pregar. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pastor Salles, que o Senhor enriqueça a sua jornada, enriqueça a sua vida, lhe dando saúde para dia por dia exercitar esse chamado brilhante, maravilhoso que Deus tem com o Senhor e sua família. Muito obrigado. Nessa mesma proporção, aos pastores dirigentes, pastor Marcos e a Sara, eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Eu louvo a Deus mesmo. Na outra vez que eu tive aqui na vigília, tinha outros, não era aqui? Isso, foi tremendo, e eu creio que hoje será mais ainda. Vocês, que o Eterno cada dia possa usar vocês para marcar esse tempo. Eu profetizo riqueza abundante sobre a jornada de vida de vocês, e que o Espírito Santo lhe conduza com forma poderosa. Em particular o meu amigo Tiago, obrigado, amigão, saiba que nós estamos aí, tá? Eu quero louvar a Deus por todos aqueles que estão na retaguarda do pastor Salles, que o Eterno guarde, que o Eterno abençoe, e que essa área venha crescer muito nesse lugar, amém? Eu tive a bênção de chegar aqui e poder encontrar uma família de amigos, Tiago, que está aqui, meu amigo pastor Clóvis Rocha, né, meu xará, está ali atrás, é da Iadã, de outro, lá da cidade de Juruá, né, Clóvis e a sua digníssima esposa, a família deles são como famílias para mim, e sempre que posso, eu dei alguns brados lá, não foi, pastor Clóvis? E hoje eu vou dar lugar para Deus nesse lugar aqui. Quem está feliz? Que o Senhor abençoe a todos de forma abundante. A conferência está uma benção, só que hoje Deus vai fazer algo tremendo neste lugar. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Atos 16, versículo de número 19. E vendo os senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram à praça, à presença das autoridades, e os levando aos pretores disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costume que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se uma multidão contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram-lhe açoitá-los com varas, e depois lhe deram muitos açoites, e o lançaram no cárcere,
ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere inferior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão o escutavam. De repente, Deus não faz nada atrasado, é de repente vai acontecer algo aqui entre nós. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. E todos digam graças a Deus. Queridos, lá atrás, eu estou com meus materiais, eu tenho uns 7 livros escritos, mas eu estou apenas com 2 em minhas mãos. O primeiro livro, Manual Bíblico de Batalha Espiritual. Quem aqui tem batalhas? A maior batalha que o ser humano trava é na mente dele. Quem controla a sua mente vai crescer de forma abundante. Amém? Então, lá no final vai estar esse livro. Outro livro que eu acabei de lançar é chamado A Filosofia do Evangelho. Por formação, eu sou formado em filosofia. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Então resolvi lançar um livro sobre filosofia do Evangelho. Mas só, pastora, que a filosofia do Evangelho não é um acúmulo de conhecimento. O muito conhecimento nos ensoberbece, mas o muito amar é o que nos edifica. E eu digo por onde eu ando nas minhas palestras, tanto no Brasil quanto fora, que eu sou um dos poucos filósofos do Brasil que fala uma língua que ninguém interpreta. Vejo coisa que ninguém vê, pois eu creio que Deus mostra as coisas. Acredito que Jesus vai arrebatar a igreja. E sirvo um Deus que ninguém não explica. Aí você vem dizer para mim que o homem natural não vai chamar nós de pessoas de um parafuso a menos? Lógico que eles vão chamar. Então, esse livro é muito bom, está lá atrás, nos procure depois, que o Senhor siga abençoando a todos. Queridos, eu quero que o Senhor siga honrando a sua casa e sua família, mas eu quero expressar minha gratidão a Deus, em especial a esse momento. Por que este momento? Porque aqui hoje eu começo dizendo a vocês: Deus tem uma programação, uma agenda para cada um de nós. Posso repetir isso aqui, que é para você guardar na sua cabeça. Deus tem uma programação, uma agenda para cada um de nós. Ao olharmos ao texto propriamente dito, livro de Atos dos Apóstolos, nós se deparamos com um dos escritos mais fantásticos da Bíblia, porque de cara quem é biblicista sabe
que o livro de Atos e o Evangelho segundo escreveu Lucas não era para estar na nossa Bíblia. Primeiro, porque Lucas é um gentil. Nós, brasileiros, ocidentais, que não carregamos uma linhagem judaica no sangue, se um judeu tradicional entrar por aquela porta, ele dirá a todos nós que somos todos um bando de louco, pois nós não somos convertidos ao judaísmo, nós não guardamos as leis do Eterno e nem muito menos o sábado. Por isso, nós somos gentil, para alguns escória, para outros lixo do mundo. Se você ler a carta de Paulo direcionada aos irmãos de Éfeso, Paulo vai dizer que havia uma briga, uma rincha, porque dentro do templo havia uma parede da inimizade. Parede esta aonde só entrava judeus e não gentil. Para você ter uma ideia, os gentios eram tão menosprezados pelo mundo judaico tradicional, ou chamado de ortodoxo, que se uma mulher tivesse dando à luz a um filho, uma mulher gentia tivesse dando luz a um filho, e um judeu fosse prestar auxílio, ajuda, nesta mesma hora estava caindo sobre este judeu uma maldição, pois ele estava dando legalidade para mais uma maldição nascer no mundo. Eram esse tipo de julgo opressores que havia contra nós outrora, em outro tempo. Então Lucas não é judeu, Lucas é gentil, natural de Antioquia da Síria. E quem ler Bíblia, todos aqui, tem por dever conhecer que só existe duas Antioquias na Bíblia. A primeira Antioquia é chamada Antioquia da Pisídia. A segunda Antioquia é chamada Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era a quarta cidade mais influente do Império Romano. E estava Lucas nesse contexto, pois ele é natural de Antioquia da Síria. Um médico por vocação, um médico porque estudou na melhor escola de medicina de Antioquia. Lucas nunca andou com Jesus, Lucas não foi testemunha ocular de Jesus. Lucas conhece o chamado da sua vida em Cristo por meio de Paulo. Paulo evangeliza Lucas, Lucas é moço de Paulo, serve a Jesus por meio de Paulo. Porque se você não sabe, Lucas, a primeira vez que ele se encontra com Paulo, na cabeça dele, a mente dele ficou tão aflorada, porque ele viu que não estava encontrando um homem comum, mas era um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Para os que andaram com Jesus, tirando o que próprio se enforcou, chamado Judas, pois ele vem de Iscariote. Iscariote, uma cidade acadêmica, uma cidade de homens nobres, depois de Mateus ou Levi, que era um auditor da Receita Federal de seu tempo, era um bom matemático. Tirando esses dois, dos discípulos de Jesus, nenhum deles chegava aos pés do que era Paulo academicamente. Quando Lucas se depara com Paulo, ele nunca tinha visto um homem carregar dentro da sua cabeça um tanto de informação e de sabedoria. E detalhe, ele falava como quem tem autoridade, porque sobre ele estava o Espírito Santo. Existe uma grande diferença entre eu ser bom intelectualmente, e existe uma diferença de eu ser bom intelectualmente e ter o Espírito Santo na minha fala, no meu olhar, em meu comportamento. Porque vida com Deus não é um sentir, é um comportamento de devoção 24 horas. E quem anda com Deus sempre se entregará ao domínio daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh glória, nós estamos em uma conferência de adoração e avivamento,
E a adoração não tem nada a ver com alegria que me empolga aqui e agora. Adoração tem tudo a ver com o meu comportamento diante de Deus. Logo, a adoração não é um instante, a adoração é um estado de consciência diante dos homens e diante de Deus. Logo, a adoração é um estilo. Sabe o que acontece, minha pastora, aqui? Todas as vezes que eu tenho um estilo, é voltado para o meu comportamento. Escuta o que eu vou dizer aqui. Todo o meu estilo é voltado para o meu comportamento. Por isso que o apóstolo Paulo disse que se com a boca tu confessares e com o coração tu creres, ele está dizendo, não basta só falar, tem que ser comportamental. Tem gente que fala bem, mas a vida é torta. Meu Deus. Alguém já entendeu aqui? Eu vou repetir. Tem gente que fala bem, mas a vida é torta. Mas tu tá no lugar certo, campeão. Tu tá no lugar certo, vitoriosa. Porque quem anda torto na oficina de Jeová é aceitado, é corrigido, é disciplinado e é direcionado. Eu vou liberar a palavra profética. Deus te trouxe para essa conferência para te dizer: eu vou te encher para tu andar na vereda do justo. Só quem quer andar na vereda do justo, por gentileza, dá um brado de glória. Querido vereador, sabe o que me chamou bastante atenção? É que Lucas era muito bom, mas precisava do fogo do Espírito na vida dele. Os meus diplomas acadêmicos só servem para impressionar os homens. Unção, não. Aleluia, aleluia. Eu estou falando para uma igreja que veio buscar Deus, porque Deus é a única razão de viver dessa pessoa aí, ó. Deus é o centro da nossa vida, Deus é o equilíbrio da nossa existência. Eu vim dizer uma coisa para você: todo avivamento é gerado a partir da palavra de Deus. A mão do Senhor me levou no meio do vale e disse: fala, diz aos ossos secos, volta a ter vida. Não era a palavra de Ezequiel, era a palavra de Deus na boca de Ezequiel. A palavra para alguém aqui hoje é: você pode confiar no coach, você pode confiar no método científico, mas a palavra de Deus é único, que pega o que está morto e faz da vida, que pega o que está morto e faz da vida. Só quem quer avivamento, ouça a palavra, ela está trazendo milagre na casa, milagre na casa. Só quem quer milagre pela palavra, dá um brado de glória. Deixa eu ver a igreja adoradora. Deixa eu ouvir o barulho da igreja adoradora. Lucas não suportou uma hora em ouvir Paulo. Ele teve que dizer: eu quero dessa mesma graça, desse mesmo Cristo que tu anuncia. Ele aceita essa graça e passa a ser um companheiro leal de Paulo. E tudo que Paulo fazia, ele escrevia. Ele é o escritor mais brilhante sobre a vida de Paulo. Se você quer entender as cartas de Paulo, tem que entender Atos, porque Atos é a espinha dorsal. E detalhe, do capítulo 2 ao capítulo 28 de Atos, todos os capítulos, o Espírito Santo está atuando. Está atuando, está atuando, está atuando. Então para mim era para ser chamado atuação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Os apóstolos curavam, mas era Jesus na vida deles que curava. O apóstolo libertava, era Jesus na vida dele que libertava. Eu vou liberar a palavra e quem crê vai pegar. Quem tem o Espírito Santo, aonde chega, faz milagre. Eita. Quem tem o Espírito Santo, aonde chega, tem milagre. Aonde está a igreja cheia do Espírito Santo? Na segunda viagem missionária de Paulo,
ele está tentando voltar para a Ásia. E na viagem dele para a Ásia, houve um impedimento. E qual é o impedimento? É que o Espírito Santo de Deus proibiu Paulo de ir pregar na Ásia. Isso aqui é um dos assuntos mais extraordinários que nós temos. Ele quer pregar, mas até para me pregar, tem que ter a hora certa e o tempo certo. Não, tem gente que está dizendo, já conheço demais de Bíblia, já era para ter me convidado para dar uma palavra aí. Deixa eu te falar, melhor que Paulo não tinha, mas o Espírito Santo diz, tu não vai para a Ásia, ainda que fosse para pregar na Ásia, tu não vai para a Ásia, porque a tua agenda é a Ásia, a minha é a Macedônia. Eita glória, eu estou sentindo a presença de Deus na casa. Eu estou sentindo a presença de Deus na casa. E Ele está ensinando algo para nós muito forte. Lembra-se que na primeira viagem missionária, Barnabé e Paulo ou Saulo, junto com João Marcos, correram às regiões superiores da Ásia, evangelizando entre Derbe, Listra e Icônio e Antioquia da Pisídia. Pregaram, anunciaram, ganharam pessoas para Cristo Jesus. Só que no meio do caminho teve um moço chamado João Marcos, que na cidade de Panfilha não suportou o rojão da obra missionária. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que Deus ainda não te levou para a obra? Porque antes de Ele te levar para a obra, Ele vai fazer a obra dele em ti. Ele vai fazer a obra dele na tua vida. Primeiro Ele trabalha em ti, para depois trabalhar por intermédio de ti. Deus, Ele não é nenhum maluco. Deus é o Senhor da nossa vida. Ele ainda não te enviou para fazer a obra, porque Ele está trabalhando em você, para depois trabalhar por intermédio de você. João Marcos achou que a obra missionária era só fazer missões, era só turistar, fazer viagem aqui e ali e dizer, eu conheci cidade A, eu conheci cidade B. Nos recontos das missões eu descobri isso. Só que quando ele olhou a viagem missionária, pastor Salles, era tão chocante que não dá para ser gente aventureira. Fazer a obra de Deus não é o nível da minha locubração, da minha fala, da minha dicção, da minha oratória e nem da minha homilia, a arte de falar em público para convencer os ouvintes. Não é isso. Fazer a obra de Deus tem que ter o coração incendiado pelas almas. Só quem está com o coração incendiado, eu vou liberar uma palavra, levanta a mão. Quem quer em profecia, levanta a mão. Só quem crê em profecia, levanta a mão. Deus me trouxe aqui para dizer que está levantando um exército de obreiros e obreiras para incendiar a terra de Manaus. Só quem acredita, pega. Só quem acredita, glorifica. Vai adorador. Oh glória! Eu sinto a presença de Deus falando com alguém aqui dentro. Eu sinto a presença do Espírito Santo curando aqui dentro. Eu sinto a presença de Deus restaurando aqui dentro. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? É que Ele está trazendo transformação nesse lugar. É noite de adoradores. Ser impactado com a palavra. Se você olhar, existe uma coisa que o texto chama de provações no meio das obras, que Marcos, esse João Marcos, estava com Barnabé, que era primo de Barnabé, junto com Saulo. Ele não suportou na obra, porque obra não é para aventureiro. Não critique os pastores de vocês jamais. Honre a hierarquia que está sobre o ombro deles. Jovens
querem ser grande, aprenda o princípio da honra. Aleluia, oh glória. Jovens, querem chegar em patamares altos, lembre-se, honre os vossos pastores e os vossos pais. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando eu honro a hierarquia de Deus que está sobre o ombro dele, eu estou honrando Deus que foi ele que colocou. Esse é o princípio da honra. E aqui mora um segredo grande que transforma todo aquele que crê. Jamais seremos grandes sem aprender as lições de pequenos servos. Oh, aleluia. Eu sinto uma graça de Deus aqui dentro. Sabe por que João Marcos achou que a obra era aquele estereótipo, aquilo que ele só estava vendo do lado de fora? É por isso que quando eu encontro alguém acusando o outro, eu digo, está errado, você tem que se colocar no lugar do outro. Sabe o que a gente olha? Sabe o que a gente olha, amado vereador Gelson? Sabe o que a gente olha? É que existem pessoas que dizem assim: os nossos políticos são tudo um bando de corrupto. Deixa eu te falar uma coisa, campeão. Deus está mandando eu dizer isso para você. E se fosse você com o poder da caneta no lugar deles? Eu duvido, tu se corrompe por R$1, a falta de troco errado. Tu se troca, se corrompe por... Então, antes de tu falar de uma autoridade, respeite o princípio da hierarquia que está sobre ele. Ah, se fosse você nesse cargo, tu estava igual um parasita também. Ah, se fosse você nesse cargo, tu estava subjugando os outros também. Só que Deus está dizendo, antes de tu se julgar o outro, se coloca no lugar do outro. Porque tudo que tu lança para o outro volta para ti, seja para o bem ou seja para o mal. Por isso, ajudai os vossos pastores. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos vendo a igreja lotada, mas é pouco. Nós tínhamos que ter trazido mais gente para esse lugar. E aqui mora um segredo muito grande. Todas as vezes que Deus nos chama para ser avivado, é que Ele não quer ninguém superior. Ele quer gente humilde de espírito. Cadê os humildes de espírito que estão aqui? Cadê os humildes de espírito que estão aqui? Cadê os... Eita! Tem milagre acontecendo na casa. E eu estou liberando a palavra profética para quem está do outro lado. Deus vai sacudir a tua casa, a tua família, porque chegou a noite de avivamento. Quem acredita adora, quem acredita glorifica. Ei! Sem nós, eles não são aperfeiçoados. Você já leu isso na sua Bíblia? Galeria dos Heróis da Fé. Hebreus 11, o último verso diz: sem nós, eles não são aperfeiçoados. Sabe o que é isso? Se coloque sempre no lugar do outro. Ah, Davi foi um adúltero. E se fosse você com o poder que o Davi tinha, olhando para a vida de quem não era para olhar, será que tu não ia cair de boca também? Meu irmão, tu já cai na frente do celular. Agora o Glória vai sumir, né? Já cai na frente do celular. Imagine, meu pastor, com toda aquela burguesia, aquele mundo elitizado que Davi tinha. Era um rei nobre, o mundo ovacionava o reinado de Davi. Deixa eu te falar, imagine Davi com o poder da caneta na mão. Quando ele viu o pecado, ele não teve como se segurar e caiu de boca no pecado. Ah, Davi foi um adúltero. E você aí, será que não fazia o mesmo? Opa, o glória some, porque uma coisa é tu falar do lado de fora, outra coisa é tu falar do lado de dentro. Uma coisa é tu falar de uma forma, dizendo que é isso e aquilo, outra coisa é você olhar e dizer:
eu estava lá, eu presenciei, eu era isso também, e eu não cedi a essa situação. Eu vou liberar a palavra e quem crê vai pegar. Deus está levantando uma geração aqui dentro, não de apontar o dedo, mas é uma geração de acolhedores, de misericórdia, de homens e mulheres misericordiosos. Cadê os misericordiosos dessa casa? Por gentileza, dá um brado de glória! Ei, eu sei que nós somos peritos para dizer: fulano fez isso, fulano fez aquilo. E se fosse nós? Só que eu louvo a Deus que Moisés matou um hebreu, ou seja, um egípcio, mas nunca foi chamado de assassino, diz a Bíblia. E era Moisés um grande legislador de Deus na terra. Noé se embriagou, mas a Bíblia não diz Noé o bêbado, diz Noé o amigo de Deus. Davi adulterou, mas a Bíblia não diz Davi o adúltero, a Bíblia diz Davi o homem segundo o coração de Deus. Eu vou liberar a palavra e quem crê vai pegar. O teu acidente de percurso não apaga aquilo que Deus escreveu sobre a tua história. Se Deus te chamou de adorador, tu é adorador. Aonde estão os adoradores dessa igreja? Aonde? Para Serebe canta, como no céu. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Eita, oh glória, aleluia. A presença de Deus está nesse lugar. Pastor Salles, eu estou lhe conhecendo hoje aqui, mas desde a hora que eu estou pregando, o Espírito Santo mandou olhar para você, para o Senhor, para dizer assim para ti: nenhuma acusação é maior do que o chamado que eu tenho contigo. Porque se fosse por alguns, você não estava mais nem na frente desta obra, mas foi Deus que te plantou aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, o Espírito Santo está falando aqui, e Ele te colocou aqui para te dizer: o que eu te falei lá atrás ainda está de pé. Eu sou contigo e não abro mão da tua história, e os teus olhos não se fecham. Os teus olhos não se fecham sem antes tu ver o reboliço que eu vou fazer. Elemente prácia, decamai, choribicanta, levarai, choribicanta. Porque pastor Salles, eu vejo o Espírito Santo te tocando, restaurando a tua saúde. Lembrará que passou um profeta de Deus nesse lugar hoje, porque tu vai voltar naquele médico, e a resposta será outra, é para ser picante ou promas, porque eu toco nas uns, eu toco nas suas juntas, eu toco no teu sangue, eu toco na tua carne, e digo assim: o milagre te alcança hoje. O milagre te alcança hoje, porque assim diz o Senhor: eu mudo a página ministerial da tua história. Pega! Só quem está comigo dá glória, só quem está comigo glorifica. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Adore a Ele, vai, 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 vai. Prebarachore me canta. Obadarai choromo como número foriguiassé. Ei, chomaio serbi canto comácia. Elai chobracie como núbria. Elabara suribi canta. Le chobra suribi fa. Teramato como soa. Le chobracia remácia. Te calabara
Receba esta graça que está aqui. Tem adorador neste lugar. Então adore, adore, vai adorador. O Espírito Santo está batizando aqui. O Espírito Santo está curando aqui. Ele verá chore me canta. Ele baradara toreg me fai. Ei chora blasuri me fa. Eita glória! As muralhas já começaram a cair por terra aí, ó. Pega dessa presença que Deus derrama aqui, vai. Chegou a igreja do arrebatamento, tá aqui, vai. Deixa eu ouvir o barulho, vai. Deixa eu ouvir o barulho, vai. Aqui não é festa da carne, aqui é festa do Espírito. Aonde tem a igreja que adora, vai, vai, vai. Receba. O projeto está de pé. Uhul! O projeto que você desenhou lá atrás está de pé. O Eterno falou para mim que esse projeto vai beneficiar milhares e de milhares de pessoas. Porque tu tens um coração incendiado. Quem olha para a tua aparência te julga, te condena, mas o Senhor que sonda o teu coração diz para ti: prepara para escrever ideias, prepara para elaborar ideias, porque esse projeto vai precisar de ideias. É projeto que levará pão ao faminto, água ao sedento, porque eu te chamei de trás das malhadas e vou te capacitar para esse grande projeto. Eu assino os documentos para ti hoje. Ele para Chorigia, ele me diplacia, o ebria, ele matere camácia. Ei, tu vai assinar esse documento, sim, e toda obra do mal já caiu por terra, pois o Senhor coloca na tua mão, mulher, um milagre, um milagre, um milagre. Receba o teu milagre hoje, mulher, diz o Senhor. Vai, 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 vai. Quem crê que o Eterno está aqui, vai, vai, vai adorando. Ei, sabe o que que me chama mais atenção? É que Deus mudou a rota e o caminho de Paulo. Deus está falando para mim que vai mudar o caminho de muita gente nesse lugar hoje. Amado dirigente, Deus está mudando caminhos nesse lugar hoje. Ei! Quem está sentindo essa presença aí? Na hora que eu passei no corredor, eu via muitas doenças sendo expelidas, arrancadas. Daqui a pouco nós oramos por vocês, porque vai envolver uma glória muito forte nisso aqui. Eu estou tomado de uma glória que me diz que hoje é a tua noite. Meu amigo pastor Clóvis, não era desejo de Paulo ir para a grande Macedônia. O desejo de Paulo era ir para a Ásia. Só que o nosso desejo não é o desejo de Deus. Paulo tenta ir a Betine na Ásia novamente, pois ele havia deixado novos convertidos naquele lugar. Só que as Escrituras diz que quando ele tenta ir, o Senhor lhe proíbe de ir à Eu acho lindo essa palavra,
Porque existem coisas que acontecem em nossa vida que somos nós que programamos. Existem outras que é a mão de Deus que programa para nós. E vou lhe falar com mais clareza: a programação de Deus não erra. Eu vou repetir: a programação de Deus não erra. E eu vou ser mais corajoso, mais corajoso. Existem pessoas aqui que há uma semana atrás nem passava na cabeça deles que eles estariam aqui dentro hoje. Aleluia, 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 aleluia. Posso falar para você, há um mês atrás, há 2 meses atrás, nem cogitava na minha cabeça que eu estaria aqui. Mas na agenda de Deus eu estava agendado para essa noite. O pastor Tiago teve o poder de indicação, teve, mas estava na agenda de Deus. Estava na agenda. Ah, meu irmão, era para tu ter dado um glória maior. Tu só está aqui porque teve uma agenda de Deus para você. Pastor, e o que vai acontecer? Quando eu cumpro o propósito de Deus em mim, o propósito de Deus me beneficia em tudo. Eu vou repetir: quando eu cumpro o propósito de Deus em mim, o propósito de Deus me beneficia em tudo. Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito Santo proibiu ele de ir, disse: tu não vai. E quando chega a noite, um varão macedônio aparece a ele e diz: Paulo, passa a Macedônia e ajude-nos. Eu sinto uma graça de Deus poderosa aqui. Aleluia, glória. Ei, Paulo, a Ásia já ouviu, agora é o ocidente da terra, a Macedônia. Paulo, a Macedônia ainda não ouviu, passa ela e vem, socorre-nos, traga deste evangelho. E Paulo quis ir, o Espírito Santo lhe proibiu de ir para a Ásia. Sabe para onde ele vai? Para a Macedônia. Desculpe, se você não sabia, você vai saber agora. Isso aqui é forte demais, isso aqui é forte demais. Se você não sabia, você vai saber agora. Naquilo que nós chamamos de um elemento missiológico, o assunto das missões. O assunto das missões é matéria de missiologia. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Nós só estamos aqui porque Paulo decidiu tomar aquela decisão de ir à Macedônia. A atual Europa era a antiga Macedônia. Deixa eu liberar a palavra. A Macedônia do passado, quando recebe Paulo, houve um grande despertar. Deus trouxe um grande avivamento para aquele lugar. Deus trouxe uma grande mudança naquela cidade. E lá vai a palavra: quem pegar vai tomar conta de algo grande que Deus está te entregando. Sabe, Paulo não foi para Tessalônica, capital da Macedônia. Paulo foi para a cidade de Filipe. A carta de Paulo aos Filipenses. E lá na carta de Paulo aos Filipenses, ele diz aos irmãos de Filipe, dizendo: meus irmãos, tudo que vocês fizeram contra mim, tudo que vocês aprontaram contra mim, me bateram, me humilharam, me julgaram, me colocaram a vergonha. Eu apanhei 5 vezes com vara romana em praça pública. Vocês me escorraçaram, vocês me vilipendiaram. Eu quero dizer uma coisa para vocês: não se envergonhem por isso, porque tudo isso me aconteceu para que acontecesse o progresso do evangelho nesse lugar, porque eu dou graças a Deus pela vida de vocês. É isso que eu acho lindo. Quanto mais bate na gente, mais a gente cresce. Eu vou falar mais uma vez. Quanto mais bate na gente, mais a gente cresce. Olha para esse irmão que está do teu lado aí. Diga para ele ou ela: quanto mais bater em você, mais você vai crescer. Ai, 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 ai. Sabe o que acontece, pastor Salles? O mundo quer bater em nós, mas a gente cresce. Roma tentou matar a igreja, mas a igreja cresce. Felizes são os que sofrem perseguições, porque eles já são herdeiros do reino de Deus. Cadê a igreja que é perseguida? Glorifica, exalta, adore. Ei,
Sabe o que aconteceu? A igreja cresceu. Olha para esse irmão. Quanto mais bate nele, mais ele é abençoado. Vai. Quanto mais bate nela, bate nele, mais ele é abençoado, mais eles crescem, mais eles prosperam. Vou te falar, você está do lado. Eita, se você não pegar, eu vou aí com você. Você está do lado de uma das pessoas mais importantes desta geração. Se você não crê, não tem problema. Eu pego isso. Você está do lado. Aproveita, tira uma selfie, porque, meu amigo, a vida não dá volta, não, ela capota. Deus vai levantar um monte de campeão, um monte de vitoriosa. Eu já estou pregando para a igreja mais avivada de Manaus. Quem crê, pega, vai, adore. Vai. Eu sei que ele vive. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Aleluia. Aleluia. Sabe, esta provação não é para te matar. Deus está trabalhando o caráter dele em ti. Essa perseguição não é para te matar. Deus está trabalhando o caráter dele em ti. Essa doença não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Sabe, existem muitas igrejas que não tem mais isso. Essa presença que a gente está tendo aqui. Só quem quer ela, levante a mão. Este é o teu ano, campeão. Este é o teu ano, vitoriosa. Este é o teu ano, vitorioso. Este ano, antes de terminar, Jesus Cristo vai dar um sacrilégio na tua vida. Prepara-te, porque assim diz o Senhor: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Quem pega na glória, quem pega na glória, quem pega na glória. A deficiência de um desencadeou muitas coisas. A deficiência de Marcos fez a amizade de Barnabé e Paulo serem rompido. Um foi para um canto e o outro foi para o outro. Mas eu louvo a Deus, pastor Salles, é que Deus jamais vai tirar Barnabé do nosso caminho sem antes apresentar um Silas para andar conosco. Deus jamais vai permitir João Marcos sair da nossa vida, pastores, sem primeiro apresentar um Timóteo para as nossas vidas. E toda vez que Deus tira um Barnabé, Ele apresenta um Silas. E todas as vezes que Deus arranca um João Marcos, Ele apresenta um Timóteo. Ei, amigos não se faz em uma esquina da vida. Amigos são tesouros da alma. Amigos é um tesouro que deve ser garimpado todos os dias. Amigo de conveniência nós temos milhares, mas amigos verdadeiros são poucos. Mas todas as vezes que Deus tirar o bajulador do teu caminho, é que Ele vai apresentar um verdadeiro amigo para você. Eu vou profetizar e quem crê vai pegar, porque vai nascer fruto dessa conferência.
Essa conferência vai marcar o teu coração, porque Deus está te dando amigos de verdade, amigas de verdade. Não chore se aquele bajulador foi embora, se passava como um amigo. Foi Deus que arrancou da tua vida. Amigo de verdade chega quando todos se vão. Amigo de verdade não nos expõe diante do outro. Amigo de verdade nos confronta a sós, sem expor o nosso defeito para ninguém. Assim diz o Senhor. Jesus Cristo é o amigo leal da tua vida. Só quem acredita dá um brado de glória. Ei, para nós ir para a conclusão, é porque esse assunto tem muita coisa. Eu li isso aqui, mas isso aqui é muita coisa. Se fôssemos dissecar mesmo esse texto, pastor Clóvis, era dias e dias e dias. Não falamos de hora, sem demagogia, é dias e dias, exaustivamente. Se debruçar, abraçar e olhar para as Escrituras como poder que reaviva as nossas vidas. E Jesus disse: vocês só erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus que está nela. E aí, Paulo não teve o que fazer, foi orar por uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Olha, eu vou lhe falar uma coisa, ele procurou logo uma pessoa que era usado como um jugo opressor. Tu sabia que essa mulher, ela era uma fonte de lucro muito forte para os pretores, a guarda da elite romana. Os pretores ficaram endemoniados com Paulo, porque Paulo repreendeu o espírito de adivinhação que estava nessa moça. E ela ainda dizia: estes são homens de Deus. Ei, nós não precisamos do elogio do diabo para dizer que somos de Deus. Oh glória, ainda que o demônio no meio do caminho diga: eu sei que tu é um verdadeiro crente. Não importa, Jesus já disse isso sobre nós. Quando ela falou, Paulo disse: eu vou expulsar logo esse espírito imundo. E quando ele expulsou no nome do Senhor, uma grande confusão veio contra ele. Os pretores disseram: já que ele tocou na nossa fonte de lucro, nós vamos dar uma pisa nele na frente de todo mundo para servir de lição. Só que eles esqueceram que esse povo, olha para essa irmã que está ao teu lado e olha para esse irmão que está do seu lado. Esse povo aí, ó, quanto mais bate nele, mais crente eles ficam. Tu já percebeu? As pessoas detonam os evangélicos, mas esse negócio cresce. Segundo o IBGE, nós vamos explodir até 2030. Eita, eu vou liberar. E falo de nós. Não é fuxico gospel, é página não sei de que, detona a gente pra todo lado, diz que são tudo isso aqui, e mais a gente cresce. Não notou não? E mais a gente cresce. Tem uns que oram mais, estão batendo, Jesus, estou orando mais, vou orar, só vou descer vale, vou subir monte, estou na campanha, estou no monte, estou na oração. Quanto mais bate, mais cresce. É assim ou não é com você? Sabe o que está acontecendo? Eles disseram: vamos dar uma pisa em Paulo. Ele disse: vão se quebrar, pode bater, aqui é costa larga. Meu irmão, não toque em quem anda com Deus. Cuidado com quem tu anda. Eita, eu vou falar. Depois você chama o pastor Tiago para conversar com ele. Foi ele que me convidou. Para de estar metendo a boca onde não é. Ah, pastor, eu tenho direito de falar. Tu tem direito de falar, mas não culpe o diabo e nem Deus quando essas palavras voltar contra ti. Ei! O maior tribunal do homem não é o Supremo Tribunal Federal. O maior tribunal do homem se chama a sua consciência. E
Todo mundo sabe aonde o sapato. Tudo que tu fala volta contra ti. Aí tem outros que ainda dizem assim: pastor, não falando de fulano, mas já falando, já tem que sair fora. Deixa fulano pra lá. Deixa Beltrano pra lá. Segue o teu caminho. Eu estou te dando um caminho de vitória, tá bom? Da parte de Deus. Se tu não puder ajudar o irmão, não mete a boca para falar do irmão. Se tu não pode ajudar os teus pastores, não fale dele. Deixa eles com Deus. Aí eles pegaram o Paulo e bateram nele. Detalhe, vereador, eles pegaram num grande problema. Paulo era cidadão romano. Silas, que é o mesmo Silvano, era cidadão romano. Sabe o que era isso? Vocês não podem me humilhar, me julgar sem antes passar por um foro privilegiado, porque eu sou romano, eu conheço a cidadania romana e as leis romanas. Como vocês querem me humilhar na presença de todos? Mas o que me chama a atenção é que Paulo não deu a carteirada em ninguém. Meu Deus. Bateram nele e ele ficou calado. Meu amigo, se você encontrar um juiz no meio do caminho e querer bater nele, a primeira coisa que ele vai fazer para ti é: eu vou te dar uma carteirada. Você sabe com quem você está falando? Paulo tinha esse direito, mas ele está me ensinando uma coisa. O que é, pastor? Se você não pegar aí, eu vou ir com você. Segura isso aqui. Ele está me ensinando uma coisa. Qual é? Eu sofro hoje. Eu vou repetir. Eu sofro hoje. Ele poderia ter refutado, senão ninguém vai me bater não. Vocês têm que me julgar primeiro para me poder sofrer essa pena. Como vocês querem fazer isso comigo? Mas ele está dizendo: eu sofro hoje, mas amanhã. Pegou aí? Pegou? Eu sofro hoje, mas amanhã. Ei, de todas as igrejas que Paulo fundou, a que mais cuidou financeiramente, espiritualmente da vida de Paulo, não foi Corinto, não foi Tessalônica, não foi Éfeso. Escuta o que eu vou dizer: não foi os irmãos da Galácia do Sul, não foi os irmãos lá de Colosso, não. A melhor igreja que mais cuidou de Paulo, não deixou faltar nada para Paulo, foi a igreja aos Filipenses. E ele disse: eu apanhei naquele dia para hoje usufruir de uma bênção maior, porque o que me fez sofrer naquele dia me resultou numa grande coroa, numa grande vitória. Eu vou liberar a palavra. Eu sofro hoje, eu apanho hoje, mas amanhã, ai, pelo amor de Deus, mas amanhã, pega aí, pelo amor de Deus, mas amanhã o Senhor me exaltará. Quem pega se coloca de pé, quem pega se coloca de pé, quem pega se coloca de pé. Vai, adorador! Bateram neles, sem nem sequer ouvir eles. Humilharam eles, sem nem sequer ouvir eles. Eu estou sentindo a presença de Deus muito forte. Pastor Tiago, humilharam eles sem sequer ouvir eles. Mas fica tranquilo, toda humilhação vai ser transformada em honra sobre a sua vida. Ei! Bateram neles sem dó e piedade e lançaram eles no cárcere inferior. Estou sentindo uma graça poderosa. Tem muitas coisas acontecendo. A minha visão da glória.
Ei, lançam ele no cárcere e achavam que eles iam ficar murmurando por causa das... Meu Deus, isso aqui é muito forte. Por causa das brechas que se abriram nas costas deles com vara romana. Humilharam a eles. Só que eu amo o retorno que a vida dá. Sabe o que aconteceu literalmente? Ele tinha esse negócio de orar. Quem é que tem esse negócio de orar aqui? Minha pastora, apanharam. O que aconteceu no final? Nós não vamos murmurar e nem ficar reclamando com a dor desses buracos que abriram nas nossas costas. Silas, o dia foi intenso hoje. Nós sofremos muito na frente dos outros hoje. Tá dando meia-noite, Silas. Vamos orar. Silas, vamos orar. E diz o texto que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantaram louvores a Deus. E Deus, eita glória, e Deus, enquanto você não der um glória, eu vou repetir. E Deus disse assim: eu vou fazer algo inédito na vida deles hoje. Eita glória, quem quer? Algo inédito na tua vida hoje. Tem alguém querendo? Pastor, que negócio é esse? Aí Deus disse assim: Silas, Paulo, vocês oram e louvam. Por quê? Nós primeiro oramos e depois nós cantamos louvores a Deus. Pastor Clóvis, nós primeiro oramos e depois nós sentimos o balido de adoração ao nome do Senhor. E depois nós damos glórias ao Senhor. Porque oração é diálogo intenso com Deus. Louvor é dizendo: Senhor, o primeiro lugar é teu, tu és o centro de tudo, a minha vida te pertence. Hosana nas alturas, tu domina, governa sobre todas as coisas, Criador dos céus e da terra, que pela tua palavra criou os cosmos, os mundos, os universos e os multiversos, e eles vão louvando, e vão louvando, e vão louvando. Aí o salmista diz: todos que têm fôlego de vida, louve, 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 louve ao Senhor. Aí, segura aí, para nós dar um glória. Deus disse assim: vou fazer algo na vida deles. Estava lá na cadeia. Primeiro, que a cadeia que eles estavam não tinha a tecnologia japonesa que existe hoje no Japão. Uma espécie de mola debaixo do prédio, debaixo da cadeia. A lógica era: se der um terremoto, a casa vai desabar em cima de todos os prisioneiros, sim ou não? Só que você não entendeu, e o texto falou, é gente que passa despercebido. O terremoto aconteceu para 3 coisas. Quantas coisas? 3. Primeira, para abrir a porta da prisão. Segunda, para quebrar as algemas. E terceira, espedaçar as correntes. Olha o que a adoração faz. Segura aí que o negócio está muito forte aqui dentro. Olha o que a adoração faz. Abre a porta da prisão, quebra as algemas e arrebenta as correntes.
Quem adora é Paulo e Silas, mas quem é beneficiado é Paulo e Silas e os demais presos. Segura, segura, para você dar glória. Nós adoramos na conferência, mas a nossa vizinhança, a nossa parentela está sendo abençoada. Eita glória, segura isso aqui, segura, para tu dar glória. Enquanto nós adoramos, o Senhor está abrindo as portas da cadeia, quebrando as algemas e rebentando com as correntes. Enquanto nós adoramos, o Senhor quebra as correntes, arrebenta as algemas e abre a porta. Eita! Eu quero voar aqui dentro, tem uma presença aqui. Erabachora, bacanta. Eita glória! Dá licença, adorador! Não tem espectador, não! Aqui tem adorador! Ei! Quando Jesus vier, vai ter dois tipos de crente. Quantos? O crente observador e o crente adorador. Deixa eu ver se a turma dos adoradores já chegaram aqui. Olha pro lado aí para ver se tem algum observador aí. Olha aí. Se tiver, ele vai se converter hoje aqui. Vai. Não, olha pro lado aí. Aonde tem? Deixa eu ver. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Ei, como é que é o teu nome aí, grandão? Que tá com a mão na cara. Isso, como é que é o teu nome? Lucian, queridão. Bem-vindo ao mundo dos que vão viver o milagre de Deus. Porque quem dizia que não ia dar nada, Deus disse, eles falaram, eu não. A tua vida não será uma vergonha, campeão. A tua vida será uma honra, porque Deus vai te honrar nessa terra. O Senhor abriu o seu bom tesouro sobre ti hoje e diz assim, diz para ele que eu estou dando livramento para ele essa noite. O milagre está acontecendo na vida dele agora. O milagre acontecendo na vida desse homem. Esse homem vai dar fruto, e fruto digno de arrependimento. Vereador, eu entendo mais ou menos, porque em minha formação como cientista político eu entendo mais ou menos, mas eu sou alguém curioso. Coloca a mão para frente, por gentileza, por favor. Vereador, ninguém vai barrar o projeto. E nós precisamos de políticas públicas com urgências que beneficia a população. E você está lá porque Deus permitiu você chegar lá. E o Senhor falou para mim que dentre muitos projetos que tu apresentou, tem um que vai ser uma pancada santa. Mas será uma pancada no coração dos necessitados, não no sentido de provocador, mas será uma pancada de benefício que vai trazer para eles. Porque Deus te colocou lá
como representante por meio do voto democraticamente, e Ele está liberando uma palavra sobre a tua vida hoje. Há muitos que tentaram te prejudicar dentro desse projeto, há muitos que tentaram te derrubar dentro desse projeto, mas enquanto tu te se apegares com Deus e fazer o teu papel, ninguém vai arrancar essa cadeira. Ao contrário, Ele tem uma cadeira de excelência maior para você. Não, é aleluia. Ele tem uma cadeira maior de excelência para você. Eita glória! Depois vocês me cobram isso, mas eu sei o que eu estou falando, porque Deus fala comigo, e Ele está dizendo assim: o teu projeto vai beneficiar milhares e de milhares de família manauara e amazonense, e muitos vão querer copiar o modelo para fora. Coloca na mão do Senhor, consagra, porque o Senhor diz: eu te trouxe aqui só para te dizer, varão valoroso, vai na tua força, que eu sou contigo, diz o Senhor. Deus abençoe a sua jornada. Meu Deus, é muita cadeira saindo e é muita cadeira entrando. Quem crê nisso? Eu estou ciente do que Deus está fazendo aqui. Só que Deus falou para mim que quer salvar vidas nesse lugar hoje. Você já vai olhar para quem está do teu lado aí, ó, que se distanciou do caminho do Senhor, parou de congregar, saiu da igreja. Você vai trazer ela aqui, vem cá, vem, traga ela. Ei, Jesus quer te usar nesse tempo do fim. Ei, enquanto estamos aqui, as cadeias estão sendo quebradas. Ei, enquanto o mal tentou te matar, o Senhor está dizendo: tem livramento aqui, tem uma presença gloriosa aqui dentro, tem uma presença aqui gloriosa, tem uma presença aqui gloriosa. Eu estou sentindo muita graça de Deus aqui. Ei, tendo eles orado, houve um terremoto. Cadê a primeira alma que as cadeias estão caindo agora? Vai começar a vir a primeira vida para Jesus agora, a primeira alma para Jesus, já vai começar a sair do lugar dele, do lugar dela agora, em nome de Jesus, toda intimidez. Eita, o Espírito Santo está te chamando agora. A primeira vida para Jesus, cadê ela? A primeira alma para Jesus, cadê ela? Segura que tem uma presença muito forte aqui. O Senhor está quebrando o jugo. Pode vir aqui, eu estou te aguardando. Jesus Cristo está te chamando para uma nova história. Vai vir uma pancada de jovens aqui hoje. Deus vai salvar muito. Não vai vir muitas aqui, vai, o Senhor está salvando hoje. Vai sair mais gente aí, ó. O Senhor já está despertando aí, ó. Está quebrando o jugo. Pode vir. Ei, por que tu está se escondendo? O plano que Deus tem para ti é fenomenal. Vem. E aí? Vai querer viver uma vida de escravo do inimigo, do pecado? Vem aqui, vem. Sai do teu lugar e vem correndo aqui. Eu quero orar por você. Deixa eu falar uma notícia para a igreja que acabou de acontecer aqui. Tá tendo festa no céu agora. E só meia dúzia, entendeu? Tá tendo festa no céu agora. Cadê as demais? Cadê? Ei, não foge, o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Ah, se Deus me permitisse eu ir aí contigo, eu ia te chamar para tu, eu ia te pegar pelo teu braço. Vem, 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 vem.
Tem mais aí se escondendo. Jeová está te chamando, hein? Ei! O Senhor está falando para mim aqui. Não adianta você se esconder, Ele está te chamando. Vai vir mais gente para aceitar Jesus aqui, vai. Quem vem mais? Quem vem mais? Cadê? Ah, tu está querendo fugir, né? Jesus Cristo está te chamando. Cadê você? Vem. Pode vir. Chora, se alegra, cante, exalte o nome do Senhor. Quem mais? Cadê mais? Tem mais gente. O problema é essa intimidez. Olha. Estenda a mão para cá. Estenda a mão para cá. Está acontecendo algo de Deus forte aqui dentro. O espírito do suicida queria levar esse jovem, essa jovem, mas eles vão cair por terra hoje. O tráfico não vai te recrutar. Estenda a mão para cá. Quem crê no milagre? Quem crê no milagre? Tu vai ser feliz, sim. Toda obra do mal que está tentando aprisionar você, essa moça, seja repreendido agora. Seja lançado para o abismo agora. Toda obra do mal que está tentando aprisionar essa moça, seja repreendido agora. E que o milagre comece a acontecer agora. Que o milagre comece a acontecer agora. Que a vida dele venha a ser uma bênção na mão do Senhor agora. Pai! Como nação sacerdotal, nós pedimos perdão pelo pecado deles. Tá vindo mais gente para Jesus, pode adorar! Moça, você? Eu estou te vendo pela primeira vez aqui. Mas pastor Tiago, estão orando incessantemente por ela, para que Deus guarde ela, para que Deus livre ela. O teu futuro está comprometido por Deus. O teu futuro está comprometido por Deus. Porque o objetivo do mal é que você vive frustrada, sem perspectiva de vida, os teus sentimentos abalados e uma jovem depressiva. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu estou quebrando esse mal contra a tua vida. Eu estou quebrando esse mal contra a tua vida. E estou dizendo para você: tu vai ser feliz. A depressão não vai fazer parte da sua vida, porque o Espírito Santo vai morar aí, e Ele está quebrando todo o jugo do mal agora.
Senhor, como nação sacerdotal nós oramos para que o Senhor quebre toda maldição contra elas, contra eles, e que agora seja lançado no mar do esquecimento todas as transgressões, iniquidade e pecados que eles têm cometido. Como nação sacerdotal, nós pedimos perdão pelo pecado dos teus filhos. E nós te pedimos, escreva o nome deles no livro da vida, para que tenham direito de salvação e vida eterna. Em nome de Jesus, seja apagado os seus pecados, e todo pecado seja lançado no mar do esquecimento, pois o sangue de Jesus já perdoou todos os pecados de vocês. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Vocês vão fazer o seguinte: viram para lá, viram lá para frente, viram de frente. Bem-vindo à família de Deus! Vocês aí, ó, já tinha que estar vindo abraçar aqui. Saudar aqui, vem. São famílias, vem! Vem! Jesus está agindo aqui! Vem! Levante a mão para o céu. Levante a mão para o céu. Enquanto eu orava por eles, a minha visão se abriu e Deus mostrava no meio da igreja. Era como se fosse brilhos caindo. Brilhos caindo. Está descendo da parte de Deus uma unção nesta casa. Levante a mão, porque Deus está derramando aqui. Quem não falava línguas estranhas vai falar. E quem falava e parou vai começar a falar novamente. Quem está enfermo, a doença vai ser arrancada do tronco à raiz. Porque Deus hoje está derramando uma glória poderosa aqui dentro. E detalhe, enquanto tu orar aí, tu adorar aí, a glória vai entrar lá na tua casa e vai libertar os teus filhos, a tua parentela. Porque chegou um tempo tempo de tocar neste lugar. Um tempo de ser derramado uma glória neste lugar. Um tempo de Deus envolver a tua vida neste lugar. Mas sobre a vara sérgia. O Senhor te diz, mulher, hoje eu te dou uma autoridade. Eu te dou autoridade, sabedoria para lidar com essas pessoas, para lidar com essa gente. Eu te dou discernimento. E te digo, prepara-te, porque será grande o que vai acontecer. Eita, tu não vai ficar só nos bastidores, não. A obra contigo é maior. E tu sabe, eu já te mostrei em sonho muitas coisas. Ele me de praça. Eu te chamo para marchar comigo na terra. Ele parácia, decamai. E hoje eu te digo, filha, eu te encho. Pega, receba desta presença. Vai. Só quem quer a presença adora. Lá no meio da igreja, receba. Pega e vai. Se tem adorador, adora. Se tem adorador, glorifica. Se tem adorador, glorifica. Vai. Agora.